Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de como que explodiram as reclamações de pessoas no INSS no governo Lula. Basicamente é o seguinte que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Vamos demonstrar para vocês isso aqui, ó. Pessoas que reclamaram de que não reconheciam na folha de pagamento delas valores que estavam sendo descontados. Foi visto isso no último ano do governo Bolsonaro, ano 2022, onde 945 pessoas fizeram essa reclamação. Reclamaram assim, ó, isso aqui que está sendo descontado, eu não sei o que é, tire isso aqui da minha folha, por favor. 945 pessoas. No primeiro ano do governo Lula, abril de 2023, a mesma medida constatou que mais de 19 mil pessoas fizeram essa mesma reclamação. Ou seja, aumentou praticamente 20 vezes o número. E agora, pasmem aí, amigos, no ano de 2024, ou seja, no segundo ano do governo Lula, depois que o esquema já estava estabelecido, rodando naturalmente, mais de 192 mil pessoas já fizeram essa reclamação. Então aí dá para você ver a disparidade, a loucura que é dos números dentro do governo Lula, como que isso demonstra que realmente eles estavam fazendo a coisa em grande escala, numa indústria. O que ressalta para mim é que talvez ali dentro do governo Bolsonaro poderia ser alguma corrupção interna do sistema que não chegava num alto escalão no Bolsonaro e tudo mais e tal. Obviamente que se chegasse nele, ele não iria admitir. Agora, já no governo Lula, o que se acontece já é o contrário. É o próprio governo se apoderando da máquina para fazer a corrupção e fazer o roubo. Então é isso aí, meus amigos. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante, muito bem-vinda. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então vamos lá, vamos dar início aqui ao depoimento dela. A testemunha aqui, senhora Eliane Viegas Mota, não apenas pela presença, pela contribuição que está dando à CPI, mas também pelo trabalho que desempenhou dentro da CGU e que trabalha e que continua desempenhando. E quero começar por aí porque o trabalho foi muito bem feito. Nós temos dados, nós temos uma série de provas do crime bárbaro, hediondo que foi cometido contra aposentados. O que nos interessa aqui, doutora Eliane, é chegar aos maiores beneficiários, porque nós sabemos que muitos dos que se beneficiaram nas instâncias inferiores já estão, inclusive, graças ao trabalho nossa CPI, prisão preventiva solicitada ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal. Mas nós queremos chegar também no âmbito político. Como é que houve esse apagão? E, de certa forma, teve um apagão institucional, sim. O deputado Alfredo Gaspar lamentou com razão que muitas instituições, vendo que este crime e outros ocorrem há anos, não agiram a tempo. Mas também como ocorreu esta suposta omissão ou conivência, cumplicidade e até beneficiamento de pessoas em altos escalões dos governos da nossa República. Então, quero começar aqui apresentando esse gráfico que está no seu trabalho, está no trabalho da CGU, com a evolução do quantitativo de solicitações de exclusão de descontos de mensalidades associativas. Aqui não interessa a narrativa, ter oposição e situação é normal, mas eu quero lembrar que o primeiro dado que a senhora disse foi de abril de 2024 e confere aqui com o número apresentado, foram 945 solicitações de exclusão de descontos de mensalidades associativas de pessoas que não reconheciam aqueles descontos que eram feitos, certo? 945. Quem era o presidente da República naquele ano em que 945 pessoas solicitaram exclusão de descontos de mensalidades associativas que não reconheciam, doutora Eliane? Isso, janeiro de 2022, isso? Não, abril de 2022. A senhora mesmo trouxe o número. Quem era o presidente da República? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Aí a senhora trouxe outro número de abril de 2024. 19.500... Perdão, abril de 2023. 19.562 pessoas solicitaram exclusão de descontos. Bate exatamente com os números aqui. Eu pergunto à senhora... Quem era o presidente da República em abril de 2023?
Quem era o presidente da Abril de República em abril de 2023? Lula. 945 no Bolsonaro, 19.562 do governo Lula. Depois a senhora falou de novo em abril de 2024. E o número aqui é exatamente o mesmo que a senhora mostrou. 192 mil pessoas disseram que não reconheciam os descontos associativos. A senhora respondeu o relator com esse número, o relator confirmou. Está tudo aqui no relatório. Quem era o presidente da República em abril de 2024, doutora Eliane? Presidente Lula. 945, menos de 1.000 na época do presidente Bolsonaro. E não estou dizendo que está certo, não. Está errado. Qualquer pessoa que não reconhece e está lá o desconto feito, está sendo prejudicada e lesada, não importa quem é o presidente da República. Agora, o estouro apresentado pelo trabalho da CGU demonstra que no governo Lula saltou de 945 pessoas, enquanto 300 reconheciam. Então, para cada uma que reconhecia, 3 não reconheciam. Saltou para 19 mil pessoas, abril você falou, a senhora falou, né? 19 mil pessoas em 2023 que não reconheciam, face a 2.400 pessoas que reconheciam. Isso quer dizer que para cada 8 pessoas que não reconheciam, uma reconhecia, ou seja, saltou a proporção de 1 para 3 para 1 para 8. E depois, em abril de 2024, uma explosão total, descontrole, roubalheira. A senhora disse, quem era o presidente? Lula. 192.519 beneficiários do INSS diziam não reconhecer os descontos, enquanto 6.568 diziam reconhecer. Aliás, relator, eu acho interessante esse dado, porque 6.500 diziam reconhecer, mas lembra que em 2019 eram 300. Eu não tenho dúvida que muitos acabam reconhecendo. Aqui é até uma sugestão minha de investigação. Acabam reconhecimento para se livrar da situação. Tá, talvez até eu lá autorizei, mas tira isso da minha folha. Mas olha a diferença, 192 mil contra 6.500. Desculpa aí, o microfone estava desligado. A diferença toda é essa, é isso que eu estou falando aqui com vocês. O que acontece? Lá no Bolsonaro existiu alguma coisa? Existiu, obviamente, que existiu. 945 pessoas fizeram essa reclamação de não reconhecerem na folha de pagamento delas aqueles valores que estavam sendo descontados. Primeiro ano do governo Lula, aumentou 20 vezes o número, 20 vezes. Passou de 945 para mais de 19 mil pessoas. Segundo ano do governo Lula, saltou de 945 quando estava no Bolsonaro para mais de 192 mil pessoas reclamando do desconto. E aí você imagina só, porque aqui no vídeo aí não vai lidar com esse assunto. Isso aí foram as pessoas que reclamaram. Mas é óbvio que a maioria das pessoas não reclamou. Que a pessoa simplesmente recebeu o salário e tudo mais e nem olhou aquilo, porque era uma pessoa com pouca informação e tudo. Talvez a pessoa que não tivesse tanto conhecimento, às vezes a pessoa que não tem o traquejo da tecnologia para poder ligar e tudo mais, e olhar na internet, às vezes o atendimento por WhatsApp, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, aí fica demonstrado, fica claro como que era. E sem falar o seguinte, imaginem só vocês, tá o irmão do Lula envolvido. Vocês acham que o irmão do Lula estaria envolvido se o objetivo deles não fosse justamente esse, não fosse descontar de o máximo de pessoas possível? Obviamente que o objetivo deles era esse, era descontar do máximo de pessoas possível. Então é isso aí, meus amigos. Novamente agradecendo a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.